O Supremo Tribunal Federal já recebeu 4 ações contra o indulto individual concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora, ao vivo, com o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello. Ministro, muito obrigado por nos atender. Bom dia. Daniel, né? Isso. Uma satisfação enorme falar aos ouvintes da CNN. Ministro, há espaço para o Supremo suspender a eficácia desse decreto do presidente, dando a perda a pena do Daniel Silveira? Olha, eu costumo dizer que o que começa errado, continua errado. E o grande equívoco foi não terem reconhecido no processo crime a inviolabilidade do deputado, do Daniel Silveira, tal como prevista na Constituição Federal, consideradas palavras, opiniões e votos. Se tivesse sido reconhecida a inviolabilidade, a imunidade parlamentar, não estaríamos com essa celeuma toda, não teria havido posteriormente o implemento mediante decreto da graça. E agora ainda temos esse desdobramento. Volta-se ao Supremo para fustigar. E certamente não será um partido de apoio do presidente da República que estará pleiteando para se fustigar o ato do chefe do Executivo Nacional. Mas vamos aguardar e ver o que ocorre. Que prevaleça o apego maior à Constituição Federal, a temperança, a compreensão. E todos devem caminhar para sentar à mesa e conversar, e não sentar na mesa como se tem sentado. Ministro Marco Aurélio Mello, o Roberto Nonato perguntando agora, essa graça atinge apenas a pena, ministro, ou os efeitos derivados dessa pena? E aí, quando eu digo os efeitos, são perda dos direitos políticos, a inelegibilidade. Qual é a avaliação, a interpretação que o senhor tem? A Constituição Federal prevê 2 figuras. A figura do indulto e a figura da comutação da pena. O indulto sempre coletivo. Nós estamos lembrados do indulto natalino. E aí se considera o perfil do interessado e também o crime praticado e se impõem requisitos. A comutação é a modificação da pena, a substituição da pena, por exemplo, restritiva da liberdade de ir e vir, por uma restritiva de direitos. A graça está prevista no Código de Processo Penal e foi implementada pelo presidente da República. Agora é um ato de soberania do presidente. Não cabe, sob a minha ótica, questionar esse ato. E a observância diz respeito ao perdão. Afasta-se do cenário jurídico o título judicial condenatório. Ora, se esse título, além da pena privativa da liberdade, também contempla a restritiva de direitos, essa última cai por ser acessória quanto à primeira. E não se pode dizer que simplesmente o presidente da República afastou a penação considerada a liberdade, e permanece de pé a inelegibilidade do Daniel Silveira. Precisamos observar a organicidade do direito e amar, o verbo é esse, um pouco mais a lei das leis do país, que é a Constituição Federal. Nessa linha, ministro, o senhor viu essa decisão do presidente Jair Bolsonaro como uma afronta ao STF e caberia um enquadramento? O senhor viu algum crime de responsabilidade, por exemplo? Não vejo crime algum do presidente da República. Ele está exercendo o mandato e foi eleito pelos eleitores, pela maioria absoluta dos eleitores, e definiu no campo político, estritamente político, definiu quanto à graça implementada relativamente ao deputado. Não há desvio de finalidade.
Nós estamos conversando aqui na CNN com o ex-ministro Marco Aurélio Mello a respeito do indulto ou do perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Um outro ponto, ministro, que chama a atenção e que as pessoas têm comentado, inclusive alguns juristas também, é que a presunção da inocência ainda existe nesse caso, porque mesmo ele sendo condenado, ainda caberiam recursos. E se existe, o decreto não acaba ficando contraditório nesse momento? Não acaba, porque a qualquer momento o presidente pode, ainda que simplesmente esteja em curso o processo crime, ele pode implementar a graça e pode implementar também o indulto e se já a pena, a comutação da pena. Agora, o que deveria ter feito o Supremo, eu reconheço que o deputado extravasou todos os limites do razoável, deveria ter oficiado a Casa Legislativa para ser instaurado um processo considerado decoro. A meu ver, ele realmente incidiu aí numa transgressão administrativa política relativamente ao decoro. Ministro, nosso analista Caio Junqueira também tem uma pergunta para o senhor. Sim. Oi, ministro, bom dia. Ministro, o Supremo Tribunal Federal deve considerar a eventual reação do bolsonarismo à decisão jurídica que o Supremo precisa tomar sobre esse indulto? Não. O Supremo há de observar as regras do jogo, né? E as regras do jogo direcionam no sentido de reconhecer-se aí um ato soberano do presidente da República. Fora isso, é um antagonismo indesejável, o desentendimento e a crise institucional. Ministro, quais são os próximos passos a partir de agora? A partir desse momento em que nós temos instalada essa discussão, né? Há um recorrer de vários partidos ao próprio Supremo, a própria ministra Rosa Weber deve tomar uma decisão em torno do tema. Quais são os próximos passos que vêm a seguir? É o próprio Supremo que vai decidir isso? Demora-se muito tempo? Qual é a expectativa que o senhor tem em termos disso? Observar-se o tripé que sustenta a República, que é formado pelos poderes. Os poderes são harmônicos e independentes. No lugar da ministra Rosa Weber, se ainda tivesse a capa sobre os ombros, eu simplesmente extinguiria esses processos que foram formalizados certamente por partidos de oposição. Mas o senhor acredita que essa será a conduta do Supremo? Eu presumo que normalmente ocorre e julgo os outros por mim. Muito embora às vezes não me dê bem quanto a isso, né? O normal seria realmente a extinção do processo, como deveria ter sido extinto o processo crime contra o deputado Daniel Silveira, assentando-se a inviolabilidade quanto a palavras e opiniões. Ministro, em 2019, o senhor participou do julgamento com relação ao indulto de Natal concedido pelo então presidente Michel Temer. Há semelhança entre os casos agora? Há com essa distinção. O que implementou o presidente da República e em direito, né, os institutos têm sentido próprio, não foi o indulto, não foi a comutação da pena. Ele implementou a graça que está prevista no Código Processo Penal. E, evidentemente, só cabe ao Judiciário observar essa possibilidade. É o sistema de freios e contrapesos que é muito salutar à democracia. Caio Junqueira, tem mais uma pergunta, Caio? Ministro, eu queria insistir, na sua avaliação, o Supremo Tribunal Federal vai fazer um cálculo político para essa decisão jurídica que precisa ser tomada, porque eventualmente pode ter uma contra-reação do Palácio do Planalto, do bolsonarismo e quem sabe até das Forças Armadas. Ele precisa calcular politicamente os seus passos nesse julgamento? Não. Em direito, o meio justifica o fim. O Supremo não pode atuar nesse caso, né? Agora, a única política a qual está engajado o Supremo é a política institucional. E ele é, acima de tudo, o defensor, o guarda da Constituição Federal. Que ele proceda dessa forma e não entre na seara política propriamente dita. Que a motivação da decisão não seja uma motivação de revanche, de antagonismo.
Ministro, o senhor já declarou aqui que é uma prerrogativa do presidente, que é absolutamente constitucional, na sua visão, nesse momento. Mas para nós que somos leigos na matéria, é necessário ter motivações para a concessão de um perdão? O que é que se leva em conta? O perdão em si, considerado a graça, né, geralmente não se impõe requisitos a serem atendidos, já que a graça é dirigida a um certo cidadão. Quando se tem um indulto, como o indulto natal, aí você prevê, você aponta como beneficiários aqueles que tenham cometido crimes de menor gravidade, que já tenham cumprido parte da pena, ou então que estejam em um estado de saúde, né, que não recomende a permanência na penitenciária, né? É isso que se faz. Nós precisamos, mais do que nunca, tirar o pé do acelerador. E eu vejo a turma com o pé no acelerador, não só da parte do presidente, como também da parte do Supremo, considerada a atuação principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que virá presidir as eleições. Ele assume a presidência do TSE, se não me falha a memória, em setembro, antes das eleições, portanto. E o presidente do TSE, ele é muito mais ouvido do que o presidente Supremo. Porque no presidente Supremo nós temos iguais, lá não. Nós temos 3 integrantes do Supremo, temos 2 do STJ e 2 advogados que são escolhidos pelo Supremo. Por isso é que eu digo que a voz do presidente do TSE é uma voz muito relevante. Que ele seja comedido nos atos que venha a tomar ou atos que venha a preconizar. Excelente. Ministro Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do Supremo, muito obrigado pelo bate-papo aqui neste domingo na CNN. Uma satisfação enorme, aposentado, mas não inativo. Não estou advogando propriamente dito, mas estou emitindo pareceres. Excelente. Obrigado, ministro. Um abraço, tchau.